Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje o objetivo da aula é fazermos uma recapitulação rápida, tá? Eu vou elencar com vocês algumas linhas aqui de estudo para ajudar vocês a fazerem essa provinha que está quase chegando aí, né? Dia 7 vocês farão a prova de língua portuguesa, tá? Prestem bastante atenção nas coisas aqui que eu vou chamar a atenção de vocês para focar mais no estudo aqui, tá bom? Bom, então o que a gente falou primeiro? Qual foi o gênero que estudamos primeiro, né? Foi a dissertação escolar. Falamos muito sobre artigo de opinião, sobre textos dissertativos argumentativos, já estabelecemos debates, rodas de conversa sobre este assunto que é tão importante. Bom, então, escola, um lugar de opinião, foi lido, né, um texto bem importante aqui, né, sobre a opinião de uma aluna, sobre um determinado lugar lá onde ela morava, né, sobre algo que deveria acontecer. Acho que vocês lembram bem sobre isso. Ou seja, então a dissertação ela vai sempre ser estabelecida, a dissertação argumentativa, a partir de um tema que é polêmico. Ou seja, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito, certo? Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a página 9, tá? Que fala sobre a questão, aqui na página 8 primeiro e depois na página 9. Bom, então, a dissertação escolar ou um artigo de opinião, ele vai ter sempre aquela estrutura que nós já conversamos. A situação problema, né, que é apresentada lá na introdução. Depois, a discussão, né, a argumentação é usada aí dentro dessa questão da discussão. E a conclusão, onde você pode oferecer uma solução para este problema ou você pode retomar com o seu principal argumento, fortalecendo melhor ainda a sua dissertação, certo? Bom, então aqui está a estrutura de toda a dissertação, todo artigo de opinião ou a dissertação escolar propriamente dita estudada aqui. Logo na página 9, o que nós vamos encontrar? Deixa eu só colocar aqui também na página 9, porque aqui eu consigo ler melhor. Tá? Então, nós vamos ter vários tipos de argumentos, nós já estudamos isso, então foquem aqui para os tipos de argumentos que nós encontramos, né? Os dados estatísticos, né? Aqueles que revelam dados numéricos, pesquisas que profissionais, pesquisadores levantaram sobre um determinado assunto. Isso vai dar muita credibilidade para a sua dissertação ou para qualquer dissertação que você vá ler, né? E é importante que você, ao ler uma dissertação, você entenda, bom, isso aqui é um dado de pesquisa, é um argumento baseado em um dado estatístico, certo? Aí tem um argumento de autoridade, que também é importante você, ao ler, você saber identificar que aquela pessoa ela é uma autoridade, né? Ou ela é pesquisadora, ou pertence a uma determinada universidade, um instituto de pesquisa, certo? Então, é um argumento de autoridade. Também temos o raciocínio lógico, que é o raciocínio de causa e efeito, né, que é bastante importante você identificar esse tipo de raciocínio, qual é a causa disso, qual o efeito disso, certo? Bom, e também temos a alusão histórica, que está bem lá no final. O que é a alusão histórica? É quando o autor vai citar fatos passados referente àquele assunto que está sendo dissertado, tá bom? Então aqui nós fechamos este assunto. E vamos lá para um assunto bem importante também, que eu quero chamar a atenção de vocês, que está lá na página 12, que foi bem estudado, tá? Que são
dois tipos de verbos que nós focamos bastante, né? Os verbos nocionais e os verbos de ligação, certo? Bom, os verbos nocionais são aqueles verbos que vão expressar a ação em si, tá? A ação ou um acontecimento ou até mesmo uma atividade mental, né? Ou seja, eles expressam a ação. Já os verbos de ligação, não, né? Eles não vão expressar uma ação em si, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui na minha página, porque aqui eu consigo ler melhor, né? Bom, os verbos de ligação, os principais: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se também um verbo de ligação, tá? E, então, quero que vocês deem um destaque, né, um foco bem bacana para essa situação aqui, tá? Entender bem o que são os verbos de ligação e o que são os verbos nocionais. Aqui nós temos uma situação, né? Ó, o parque é bonito. Quando eu falo o parque é bonito, o verbo é, certo? E é um verbo de ligação. E o bonito, né? Então, se refere ao parque, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de verbo de ligação. Bom, agora, continuando aí um pouquinho, no exercício 26 aqui da página, temos uma situação aqui que a gente pode chamar a atenção de vocês também, ó. De acordo com uma pesquisa realizada com moradores da cidade, do bairro citados, alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica no local. E o verbo que está grifado aqui é são, tá? Bom, este verbo, como a Coro já disse anteriormente, ele não é um verbo de ação. Você percebe pela construção da frase que ele não indica uma ação. Ele é um verbo de ligação. O verbo são vem de qual verbo? Do verbo ser, tá? Portanto, é um verbo de ligação. Tudo bem? Continuando aí, tá? Nós vamos lá para uma outra linha de raciocínio também, que está na página 14, que é a concordância nominal, tá? Deem uma atenção, isso é algo que a gente fala desde sempre, tá? Então, qual é a base da concordância, né? É concordar, né? Haver uma concordância entre o sujeito, o núcleo do seu sujeito, com o seu predicado, certo? Bom, como que se dá essa concordância aqui? Ela precisa concordar em gênero, certo? O gênero, sempre quando nós falamos, é masculino e feminino. E também nós temos a outra questão bem importante em relação à concordância, que é o número, tá? Que é plural e singular. Anotem aí, tá bom? Essa questão aqui, se puder, façam até o mesmo. E aí, a partir disso, vocês dão continuidade nos estudos sobre concordância nominal e essa questão do predicado, tá? Né? O núcleo do sujeito sempre fazendo a concordância com o seu predicado, tá bom? Então, agora nós vamos para o outro gênero estudado, que está, coloquem lá
apostila de vocês, lá na página 31, tá? Vamos prestar bastante atenção nisso aqui também. Vai lá pra frente, né? Bem pra frente. É a segunda unidade que foi estudada e que nós vamos falar sobre o anúncio institucional, tá? Chamando para a ação. Então, foi bem bacana estudar esse gênero textual, tá? Nós sabemos que tem vários tipos de anúncios, né? Temos os anúncios que são todos os anúncios publicitários, né? Tem aqueles que vão focar em vender algo, né? Vender uma ideia e a mera propaganda em si, certo? E tem outros anúncios que têm um objetivo um pouco mais elevado, vamos dizer assim, né? Por que será que é mais elevado? Porque ele vai tentar, o anúncio institucional, ele vai mexer com o seu comportamento, com as suas ideias, tá? Para que você possa fazer uma reflexão sobre tomar, né, decisões acertadas sobre várias coisas que acontecem ao nosso redor. Bom, então nós sabemos que dentro do anúncio institucional nós vamos ter lá um título, um texto verbal que vai se relacionar com uma imagem, certo? Por isso ele se chama multimodal, a questão de se haver essa relação harmônica, essa relação entre o verbal e o não verbal, e logo abaixo sempre nós vamos ter o slogan da campanha, certo? E esse slogan ele sempre vai ser de fácil memorização, né? A pessoa vai conseguir gravar bem rapidinho, tranquilamente isso na sua cabeça, né? Então aqui nós estamos falando sobre anúncios institucionais, né? Ele vai propagar uma ideia, vai tentar convencer o leitor através de argumentos, e os argumentos são sempre bem sucintos e muito criativos e inteligentes. Sucintos, o que é isso? Objetivo, né? E inteligentes por quê? Porque ele é usado de uma forma muito criativa e ele faz com que o leitor pense e acabe até mudando de comportamento por causa disso. Tá bom? Bom, falamos sobre essa questão da multimodalidade, da estrutura deste gênero. Depois vocês vão aprofundar os estudos de vocês aí, tá bom? Dentro dessa linha de pensamento que eu destaquei. Aí nós vamos para onde? Lá para as orações subordinadas substantivas, que está aqui na página 39. Chegamos aqui, né? Período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas. Nós vamos estudar duas, né? Estudamos bastante, treinamos, fizemos muitos exercícios sobre elas, que são a subjetiva e a predicativa. De todas as 6, estudamos apenas 2, certo? Bom, aí o que a gente precisa destacar com vocês dentro das orações subordinadas, né? Que elas sempre vão ter a conjunção que, certo? A conjunção integrante que ou a conjunção integrante se. Dentro da frase aqui, decidiu-se que não haveria reunião. Qual é a
principal. Decidiu-se. A oração principal vai até a conjunção integrante. Então, aqui eu tenho a oração principal. E aqui eu tenho a oração subordinada substantiva, porque ela tem a conjunção integrante que, tá? Eu não vou ter espaço para escrever, né? Mas só para relembrar com vocês. Bom, decidiu-se. Será que eu tenho um sujeito na oração principal? Não, eu não tenho sujeito, eu tenho um verbo só, né? Decidiu-se é o verbo. Se eu não tenho sujeito na oração principal, é porque o sujeito está onde? Na oração subordinada. E quando o sujeito não está na oração principal, mas está na oração subordinada, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Bom, aqui é a mesma situação. É uma oração subordinada substantiva porque eu tenho a conjunção integrante que. Onde está a oração principal? Aqui. É importante, certo? É importante. Aqui eu tenho onde está o sujeito? Será que eu tenho sujeito aqui? O que vocês acham? Aqui eu tenho, então, a oração principal, né? E depois, aqui eu tenho a oração subordinada substantiva. Bom, o sujeito está na oração principal? Não. Onde está o sujeito? O sujeito está aqui, né? Que todos cheguem cedo. Então, se o sujeito não está aqui na oração principal e está aqui, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bom, ok. Agora, quase igual, quase a mesma estrutura, só que um pouco diferente. Tem uma conjunção integrante que? Tem. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Bom, a oração vai até onde? O importante. Aqui eu tenho um verbo de ligação, não é verdade? Vocês já sabem disso. Verbo de ligação. E daí, como que fica essa situação? O importante é a oração principal. Eu tenho um sujeito aqui? Tenho. É o substantivo importante. É o sujeito. Bom, então se eu tenho o sujeito na oração principal, eu já descarto. Eu já sei que ela não é subjetiva. Bom, então aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação aqui, então eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que ela é predicativa? Porque a oração subordinada assume a função de predicativo do sujeito, tá? Então, isso aqui só foi um resumo rápido sobre orações subordinadas substantivas. Essas são desenvolvidas. Por que elas são desenvolvidas? Porque elas têm a conjunção que. Aí, na página seguinte, aliás, na página seguinte não, na página 44, depois de vários estudos sobre este assunto, que vocês deverão focar, aí na página 44 tem um outro assunto, que é fácil também, que são as orações subordinadas reduzidas. O que acontece? Olha esse box, presta atenção nele, tá? Estude ele, tá? Por quê? Porque ele vai falar sobre a oração subordinada reduzida. Então, as substantivas e as predicativas, elas vão ser reduzidas sempre com o verbo no infinitivo.
Então, a gente só está falando dessas aqui, está fácil, né, no estudo. Bom, o que eu faço então aqui? Se elas são reduzidas, para serem reduzidas, eu preciso tirar o quê? E o verbo precisa ficar no infinitivo. Lembrando que o verbo no infinitivo, ele é o verbo em sua forma nominal. Por exemplo, os verbos terminados em ar, e ir. Ó, pediu-se não haver reunião. Então, eu tiro a conjunção. E assim que eu tiro, eu deixo ela reduzida. Tá bom? Reduzida em infinitivo. Aqui, é importante que todos cheguem cedo. Aqui ela está desenvolvida por causa da conjunção. Quando eu tiro o que, eu deixo ela reduzida. E o verbo precisa ficar no infinitivo. É importante todos chegarem cedo, mesmo no plural, né? E daí, aqui também ela ficou reduzida. O importante é que cumpramos a determinação. Tiro a conjunção e fica. O importante é cumprir a determinação. E assim ela também fica reduzida. Lá no blog eu vou mostrar para vocês, definir bem as páginas que vocês vão estudar, tá? A última é contos, também vou direcionar vocês para um estudo, tá? Infelizmente não estamos juntos, essa foi a única maneira que eu pensei de que pudéssemos relembrar de uma forma bem rápida sobre o que estudamos. Espero que vocês se dediquem na hora da prova, não façam com pressa, tá? Vocês são ótimos alunos, dedicados, e eu sei que vocês vão bem. Confiem no potencial de vocês, tá? Eu estou aqui, confio também e sei que tudo dará certo. Um grande beijo para vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos aí no próximo bimestre, depois das férias, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.